desejo de possuir um aparelho nasceu quando ele viu, na sua infância, eu acredito que ele devia ter 6 anos, mais ou menos, a tia parisienne que chegava durante as férias, tirar suas fotos e revelar no sol. Ele ficou encantado com o resultado e sonhava um dia conseguir um aparelho desse. Por Dançot ter registrado uma parte dessa história da região Nordeste, da economia, das indústrias, do comércio, da arte, do povo, eu acho que essa coleção, essas imagens, darão subsídios para a pesquisa, para as pesquisas nessas diversas áreas. A imagem é, ao mesmo tempo, um produto social, é um produto institucional, né? É um produto de uma visibilidade, uma sensibilidade, mas ela é também produto de um ponto de vista individual, de uma subjetividade individual, de emoções, de sentimentos de um determinado indivíduo. Por isso que analisar a imagem é muito difícil, porque a imagem ela tem várias camadas de significação. Para você ler uma imagem, você tem que ler todas essas camadas. Edmond nasceu numa família que tinha uma vida difícil. Um dia chegou o irmão Mariste, que estava pesquisando família, onde ele podia conseguir algumas crianças que futuramente podia ser irmão Mariste. Aceitaram e lá Edmond foi para Pau. Lá ele estudou até 13 anos. Ele chegou aqui no Brasil, desembarcou em 1937. Para ele, realmente foi difícil quando ele chegou, ele não falava português. Ele teve a maior dificuldade, mas ele superou até se formar. Ele foi nomeado, então, nessa época, para lecionar em Belém do Pará. A viagem foi programada para ir pela estrada. Des caminhões, des trains, e foram 45 dias de viagem até chegar lá. Essa viagem marcou extremamente Edmond. Ele lamentou não ter tido, naquela época, um aparelho fotográfico, porque ele se encantou com a diversidade das paisagens, a variedade de tudo que ele podia ver, das frutas, das plantações, do trabalho que estava sendo feito, do tipo de habitat que ele estava avistando. Enfim, essa viagem marcou extremamente Edmond. Edmond ficou, então, 20 e tantos anos em Belém do Pará. Nesse tempo de estadia em Belém, tinha um judeu alemão, Franz Liebermann, que era fotógrafo no Colégio Mariste. E como Edmond se interessava, a fotografia era, desde pequena, um sonho. Uma amizade enorme se estabeleceu entre Edmond, que se aproximou desse fotógrafo, em primeiro por interesse da fotografia, mas depois que se tornou uma verdadeira amizade. Amizade que podia ter sido estranha entre um francês e alemão, entre um judeu e um católico. Mas Edmond Dançot e Franz Liebermann se tornam amigas, além dessas diferenças. E pouco a pouco, Liebermann mostrou os detalhes da profissão e Edmond ficou encantado, cada vez se exercitando até fazer ele mesmo reportagem para os irmãos Mariste. E passaram os anos até ele depois pedir licença para sair depois de 20 anos de magistério. Ele saiu por motivos estritamente pessoais e familiares, mas ainda ficou mais um ano a pedido dos irmãos Mariste, e durante esse ano ele conheceu família de alunos que
foram importantes na vida dele, uma vez que eles ajudaram muito Edmundo a financiar a compra e a viagem necessária para comprar os equipamentos. Você tem que colocar na cabeça alguma coisa. Ou você quer crescer ou não quer. Eu já tinha assumido a minha profissão de fotógrafo. Para o professor, eu era fotógrafo. Tinha que fazer pagando da minha nova profissão. Em 1961 foi o grande trabalho que eu fiz. Que pagou todas as minhas dívidas e sobrou. A relação de fotos que eu tinha que fazer, tudo da Bahia até Belém, onde houvesse material brasileiro no interior, na cidade, eu estava fazendo documentário. Mas aí é que veio uma coisa maravilhosa, onde eu provei meu talento. Porque se você não é capaz de mostrar, de fazer só aquilo que me mandou fazer, é limitado. Você cumpre ordens. Mas se você a isso acrescenta mais um pouquinho de savoir-faire, aí você ganha pontos. Essas reportagens que ele fez no interior do Nordeste despertou nele o olho quase biônico, que era aliada a uma percepção, uma sensibilidade, um lado humano muito grande que permitia a ele de compreender o sofrimento, a dificuldade desses artistas, ou mesmo desse lavrador, desse povo nordestino que todo mundo sabe que era muito provado pela seca, pela dificuldade da cultura, ela mesma. Então, Edmundo era um ser que se entusiasmava com o trabalho que ele realizava. O primeiro trabalho do Dançou profissional, né, seria exatamente esse da Fábrica Brasilite, né? Que é exatamente esse casal que ele encontra em Olinda, ele está com um amigo francês, e aí na conversa o que ele dá a entender é que ele é convidado por esse senhor, né, que também ele dá a entender isso, que era um dos donos da Fábrica Brasilite, e que vai então pedir que ele faça um trabalho de fotografia que contempla o Nordeste brasileiro. E ele diz até assim, fotografar tubos, tubos que vão para debaixo da terra, isso não tem atrativo nenhum, você vai fazer preto e branco, e aí ele resolve fazer colorido, né? E ele monta uma paleta de cores que são próximas, né? Mas aí uma das fotografias que ele faz, exatamente explorando esses tons terrosos, eu imagino, porque eu não cheguei a ver a fotografia, mas essa única fotografia vai conseguir, vamos dizer assim, suprir as necessidades financeiras dele por algum tempo, né? Então, ele vai fazer sucesso, né? Junto à empresa Brasilite. Foi o grande e aí ele se profissionaliza, né? Ele dá a entender exatamente isso. E aí ele vai dizer que teve até alguma sorte nisso, né? É como se ele tivesse aquela antiga proposição, ele estava preparado e o momento bom aconteceu. Ele estava apto para fazer, né, o que ele acabou fazendo, que foi uma carreira de muitos anos de profissional da fotografia aqui na cidade do Recife. Esses fotógrafos franceses, eles têm um olhar exotizante, né? Um olhar de estrangeiro. Quer dizer, ao mesmo tempo que esse fato de ser estrangeiro permite que eles vejam coisas, né, que o nacional normalmente não vê, né? Mas eles estão vindo do que seria o centro da civilização
Então, o que chama a atenção para eles é justamente aquilo que escapa a esse imaginário da civilização, esse imaginário do urbano, da metrópole, do moderno, né? Então, ao mesmo tempo que é um olhar muito poético, né, e realmente é um olhar poético, que em grande medida olha para aquilo, né, olha para aquilo que está fotografando como algo fora da realidade, né, de onde eles vêm, fora da modernidade, fora desse mundo, né, da modernidade industrial, capitalista, urbano, etc. Né? Há esse olhar que é muito um olhar do etnógrafo, né? Esse olhar que toma, né, o outro como um objeto de curiosidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a imagem que eles produzem tem essa dupla incidência, né? Por um lado, é uma imagem de alguém que é estrangeiro, né? E que, portanto, tem um olhar que pode ser de exotização, de um olhar de estranhamento, né? Como pode ser um olhar de empatia romântica, né? Ou seja, esses personagens representariam um mundo que não existe mais no mundo deles, que não existe mais, né? E eles se encantariam por esse mundo que estaria num outro tempo que não é o seu tempo, né? Que não é o tempo da sociedade de onde eles vieram, né? E, por outro lado, né, essas imagens têm que corresponder a uma demanda institucional. Essa demanda institucional, né, que pede determinadas imagens, né, que convoca que determinadas imagens sejam produzidas. No final dos anos 60, eu tive uma primeira leitura, observação sobre a obra de Danso, e mais tarde, com as minhas relações com a Fundação Pierre Bergé, com o próprio Pierre Bergé, eu comecei a entender também outros fotógrafos, e Danso tinha uma relação também próxima com o Pierre Bergé. E a estética vai se construindo nesse processo. A estética não é um processo apenas eletivo, selecionador. Ele é um processo altamente subjetivo, autoral, pessoal. Eu acho que o olhar estético ele muda com a trajetória da história da pessoa, com as possibilidades tecnológicas também. Eu acho que ele teve uma ação, vamos dizer, documentalista, né? A coisa da documentação, mas eu acredito mesmo numa coisa chamada vocação, intuição e sensibilidade. Edmond Danso era considerado talvez o melhor fotógrafo do Recife. Ele tinha um conhecimento erudito, ele ia a todos os salões de fotografia na França. Ele estava sempre interligado com o que surgia de novidade. Ele falava mais de uma língua, ele tinha uma voz de professor, uma voz professoral. Então ele cativava as pessoas, sobretudo nesse mundo social. Ele falava pausado, com aquele sotaque, aquele sotaque ainda francês. Danso também tinha um olho clínico muito bom. Foi ele quem primeiro valorizou aqui Vicente do Rego Monteiro. Vicente vivia nas redações de jornais, pintando e levando os seus trabalhos. E eu me lembro que Danso, naquela época, ele contratou Vicente para fazer os retratos das suas filhas, de Veronique e da outra, que ele tinha na sua residência ali na Tamarineira. Ele olhava a arte popular não como um documentário, mas ele procurava tirar da estética de um Vitalino, de um Nho Caboclo, de outros tantos, ele é um Bio Santeiro, e esses próprios artistas, inclusive, frequentavam o ateliê dele. Eu conheci, por exemplo, Bio Santeiro lá no ateliê de Edmond Danso, da Rua das Ninfas. Ele é um fotógrafo importante, fazia serviço para a Sudene.
Então, com isso aí, ele documentou toda essa região. E o trabalho dele se soma a outros fotógrafos. É do somatório do acervo particular de cada um desses fotógrafos é que vamos construindo o grande painel, o grande mosaico da fotografia em Pernambuco. Dançou, na minha vida, ele surge de uma maneira assim que eu não conhecia ele previamente, eu não sabia do trabalho dele. Eu vim morar em Recife, eu tinha 14 anos, meu pai era veterinário, né? Meu pai era veterinário no Ministério da Agricultura e a delegacia do Ministério da Agricultura era aqui em Recife. Então, o Dançou teve uma época que ele fazia os vídeos para o Ministério da Agricultura, vídeos de treinamento, documentários, essas coisas. E aí eu tinha contato com ele, né? Porque eu via as fitas, aquela coisa bem didática, e a gente ia na produtora dele, que era na Rua das Ninfas. Tinha assim, Edmundo Dançou Fotografia e Vídeo, né? E era uma casa, era um neon, uma coisa assim, bem anos 80 e tal. E a gente ia lá e ele ficava conversando, falando sobre a experiência dele, sempre falando sobre esse pertencimento dele, como ele se adaptou à vida no Brasil e se adaptou à vida no Nordeste, né? Que ele veio morar em Recife e ainda muito cedo ele foi documentar o sertão e como aquilo dali foi um eixo de organização do trabalho dele e permitiu, entre outras coisas, entender essa relação do nordestino com a natureza, do nordestino com o semiárido, com a pecuária, etc. Então, eu não tinha dimensão naquela época, um adolescente, um garotão, do tamanho dele, né? Da importância dele na fotografia pernambucana e eu diria na fotografia brasileira. Passam-se mais de 20 anos e eu reencontro ele já bem velhinho, no final da vida, num dos encontros da fotografia daqui de Recife, que ele foi um dos homenageados. Ele deu uma palestra magnífica e ele, no começo da palestra, ele disse uma coisa que eu não me esqueço nunca mais, quando alguém perguntou: quantas fotografias organizadas você tem no seu acervo? Aí ele disse: eu não tenho 100 e tantas mil fotografias, eu tenho 100 e tantos mil documentos. Porque durante toda a minha vida eu me preocupei em fotografar e sistematizar esse acervo. Por Dançou ter registrado a história, né, uma parte dessa história da região Nordeste, da economia, das indústrias, do comércio, da arte, do povo, da própria natureza, da paisagem dessa região, eu acho que essa coleção, essas imagens, darão subsídios para a pesquisa, para as pesquisas nessas diversas áreas. Edmundo Dançou tem uma realidade, ele sabe que o seu arquivo ia ser preservado. Ele, por ele mesmo, já fazia uma organização muito importante. Inicialmente, a nossa proposta de captura para essa coleção, né, é uma captura com fotografia digital. Não vamos, nesse momento, utilizar os scanners. Pode até acontecer no meio do processo, por se tratar de uma coleção formada por mais de 120 mil imagens. Pode ser que no meio do processo a gente faça algum ajuste de equipamento. É natural que isso aconteça num projeto dessa dimensão, né, que a gente faça os ajustes, que a gente vá monitorando o processo, os resultados e fazendo as adequações necessárias. Como vamos lidar especificamente com o processo de fotografia digital, então contamos com profissionais ligados à fotografia e também um corpo técnico da casa que vai trabalhar toda a parte de gestão dos conteúdos gerados, dos arquivos digitais, de armazenamento desses arquivos. Então o processo é um processo grande, mas que já está estruturado e estamos, né, colocando em prática.
quero parabenizar a Fundagem. Eu acho que o mérito é essa compra, nessa compra preservar, né, e certamente socializar, tornar público, né, porque eu acho que as palavras, que os objetos, eles não têm uma voz própria, a gente dá uma semântica, eles têm um sentido, não é, do autor. Ele pode revelar questões, mas uma fotografia, quantas leituras diferentes podemos fazer sobre uma única fotografia, né? Quantos recortes podemos fazer sobre uma única imagem, né? Então, acho que é extremamente potente. Acho que tem uma potência e um poder esse acervo. Você ter um fotógrafo que fotografou uma região durante 50 anos, né? Que deixou uma obra monumental dessa, e essa obra ser disponibilizada para ser estudada, é fantástico. Quer dizer, a gente vai poder acompanhar, né, não apenas as mudanças que a região sofreu, né, nesse período, né, mas as mudanças do olhar, né, porque também o olhar dele deve ter mudado, né, ao longo do tempo. Quer dizer, uma coisa é o fotógrafo que chegou da França, né, e outra coisa é o fotógrafo que foi ficando no Brasil durante 50 anos, foi tendo experiências, foi aprendendo com essa sociedade. E, claro, né, o fato de ter deixado um acervo desse tamanho organizado, né, para ser entregue a uma instituição, mostra, inclusive, o cuidado, né, que essas pessoas tinham com o seu acervo, que é muito diferente de fotógrafo brasileiro, né? Nós estamos também preservando todos os seus documentos originais. Olhe como era lindo a sua marca, os seus envelopes, que nós estamos guardando como memória do seu trabalho. É uma missão da instituição, todo arquivo que ela recebe, que ela adquire, ela devolver para a sociedade. Então esse arquivo, a gente espera que em breve ele esteja já pronto, digitalizado e já na rede, na internet, porque tivemos a autorização da família para que esse arquivo seja colocado na rede. Então, eu acho que é um arquivo que vai complementar outras temáticas que estão dentro da Fundação Jaqueline. Infelizmente, há 5 anos, o último ano, Edmundo estava muito cansada. Ele deixou completamente de fotografar. Mas ele encontrou nas duas filhas pessoas que sucederam a ele no gosto de filmar, porque as duas são excelentes fotógrafas. Tem algumas cenas assim que são inesquecíveis. Nos finais de semana que nós saíamos juntos, minha irmã, minha mãe, minha avó algumas vezes também, e eram os ajudantes, carregando algumas vezes os equipamentos, nos sentindo também ajudantes profissionais. Eram finais de semana muito originais, porque quando ele tinha os trabalhos, nós acompanhávamos assim. E uma certeza que nós herdamos, que nós conseguimos captar, foi a forma de olhar. A parte de expressão de olhar o belo. E às vezes, do nada, nós nos lembramos um ângulo que ele teria apreciado. Não chegava para nos ensinar como colocar os ajustes nas máquinas, nada disso, mas fotografávamos desde a infância. Todas nós tivemos. A minha primeira máquina foi em torno de uns 8, 9 anos, a da minha irmã foi com 3. Tivemos esse modo diferente das outras pessoas de olhar a vida. Então, assim, crescer com meu pai e com a minha mãe me permitiu um olhar sobre a arte riquíssimo. Meu pai, eu tenho muitas lembranças. Lembranças dele como pessoa, como profissional.
E ele era um fervente defensor da disciplina, do esforço e que as coisas se conquistam com muita luta, que nada vem fácil na vida. E isso foi um dos valores que ele inculcou nas filhas, né? Então, para ele, não tinha acomodação. Você podia ter um excelente resultado, mas sempre podia fazer melhor, tinha que fazer melhor. Era quase um compromisso seu diante da vida, diante de todas as oportunidades que você estava tendo. A fotografia era a vida dele. O nosso álbum familiar é de uma beleza, de uma ternura, numa época onde não existia foto digital, onde a foto era um artigo de luxo. Nós em casa tivemos a sorte de ter toda a nossa vida documentada e acompanhada, então inúmeras fotos aí com minha mãe, com minha irmã, de várias etapas de nossa vida. Sempre desenvolveu na gente o amor pela foto, tanto minha irmã quanto eu, como Beatriz. Gostamos de fotografar, estamos expostas à fotografia desde muito novas. Temos um bom olho fotográfico. Beatriz nasceu quando meu pai tinha 80 anos. Desde 80 anos foi o melhor presente, já quando eu pensava que não ia ter mais netos. E ele preparou um voto de nascimento para o nascimento de Beatriz, onde representava uma semente nascendo em 9 meses, 9 fotos, e que terminavam com o nascimento dessa bebê. Então foi uma composição fotográfica que ele fez que foi realmente belíssima, belíssima, belíssima e com muito significado pessoal. Talvez a nível pessoal, emocional, essa tenha sido uma de suas obras mais queridas. Era jovem quando meu avô morreu e eu morava a um oceano de distância, né? Então eu realmente não guardo muitas lembranças dele porque não houve tempo. Mas eu só vi a maior parte dele. Eu só vi o lado mais doce, mais amoroso, mais cuidadoso dele. E ele fez tudo o que ele pôde para me ensinar, porque ele me mimava muito, né? Porque eu era a única neta e também ele podia passar tão pouco tempo comigo, né? Então ele me mimava muito, mas ele também fazia o que ele podia por me educar, por me ensinar coisas valiosas, por assumir a responsabilidade pelos meus atos. Ele tinha umas coisas interessantes. Quando íamos fotografar, ele nos colocava: incline para a direita, abaixe, levante, gire, sorria. E por conta disso, nós terminamos desenvolvendo que nós sabemos qual é o nosso lado mais fotogênico. Ele gostava de closes também, quando fotografava pessoas, expressões inesperadas, os clientes ou mesmo amigos também. Falar de Edmundo Dançou e falar de Alcir Lacerda. A fotografia deles tem muito em comum. É a valorização da cidade, a valorização do homem nordestino e o prazer em fotografar. Eu acho que acima de tudo isso, gostar de fotografia, amar a fotografia acima de tudo. Então eu acho que a troca entre os fotógrafos nessa geração é enorme, era grande, era altruísta, era a amizade acima de tudo, acima da concorrência. Eu acho que isso foi real, era verdadeiro, era sincero, né? Ter essa amizade acima de tudo, que tinha espaço para todos. Eles eram mestres e havia o espaço de cada um, né? Eu acho que a fotografia deles, na época, era bem valorizada e hoje o espaço na memória de todos nós vai estar sempre muito real, muito verdadeiro. Edmundo Dançou, Alcir Lacerda
grandes amigos, grandes fotógrafos. Tanto Alci como o Dançor trabalharam muito com foto aérea. Eles eram especialistas em fazer grandes fotos aéreas, na época que não existia drone, na época que você tinha que pegar um teco-teco e voar pendurado lá em cima com uma Rolleiflex ou com uma Pentax 6x9. O que é o Nordeste? Quer dizer, quais são as imagens que estão vinculadas à ideia do Nordeste? Então, essas imagens meio que se impõem, né? E meio que cega o olhar para outras coisas. O Nordeste é uma visibilidade no sentido de que, né, há uma direção do olhar. Quer dizer, quando você vem para a região ou quando você está na região, né, e você pensa assim, o que é o Nordeste, o que é uma imagem nordestina, o que é uma imagem do Nordeste, em grande medida essa visibilidade dirige o seu olhar, né? Essa diferenciação entre mata, né, litoral, sertão, quer dizer, é muito interessante como Pernambuco é o lugar de elaboração do Nordeste e não é o imaginário da cana, da casa grande, afinal, que venceu, né? O imaginário prevalecente é o imaginário do sertão, da seca, né? E por que isso se deu? Porque essas imagens são muito mais fortes do ponto de vista político, né? Elas têm uma potência, né, política muito maior. Quer dizer, entre a imagem de uma casa grande, a imagem de uma plantação de cana ou a imagem de uma manifestação cultural folclórica do litoral, né, e a imagem de uma terra gretada, de corpos esqueléticos, de retirantes, etc., do cacto, da seca, essas imagens têm muito mais impacto, né? Esposa maravilhosa, 2 meninas, 2 filhas, eu sou dos meus irmãos. Pai coruja, uma cirurgiã vascular. Netos? Fotografa muito bem. A outra é engenheira. Essa será também fotógrafa. Sua neta? Minha neta. Também será. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa da sua vida? Nada. Nada. Eu li numa das interviews que ele deu, respondendo à pergunta se ele se arrependia de ter exercido a fotografia. Ele respondeu que de forma alguma ele se tinha arrependido, porque ele amava o que ele tinha feito e que também que ele vivia no lugar que gostava e perto da mulher que ele amava. Eu posso também dizer e da família, porque quando eu perguntava a ele se ele ficava sozinho numa ilha, o que ele levaria, ele respondeu a família. Ele era muito dedicado à família e a família devolve para ele muita gratidão e muito amor. E nós sentimos que os laços de ternura e de afeição nunca serão cortados. Meu pai vive nas obras dele, nos ensinamentos dele e nos nossos corações.